Ora, muito boa tarde a todos. Duas boas-vindas ao Sr. Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a esta que é a nossa 17ª audição e última do Grupo de Trabalho de Terapêuticas Não Convencionais. Estão presentes os senhores deputados Laura Magalhães, do meu lado direito, do Partido Social Democrata, do lado esquerdo está o deputado João Marques, do Partido Socialista, Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, a seguir. A deputada Patrícia Fonseca está numa sala ao lado na Comissão de Agricultura e por esse motivo não pode estar presente porque está a apresentar uma iniciativa. E ao fundo temos a deputada Carla Cruz do PC, do Partido Comunista Português. Esta audição irá funcionar da seguinte forma: o Sr. Secretário de Estado dispõe de 10 minutos iniciais para fazer a sua intervenção, depois cada deputado tem até 5 minutos para colocar as questões que entenda, e eu, atendendo às limitações de tempo, ia pedir que houvesse, dentro do possível, contenção no tempo, e depois o Sr. Secretário de Estado tem, no final, para responder às questões, o tempo que for necessário, mas pedia também que se pudesse ser 10 minutos para cumprirmos o calendário, porque temos o Primeiro-Ministro de seguida no plenário, mas também não é por isso que deixará de responder às questões que forem colocadas. Agradecer, no fundo, portanto, a sua presença e tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde aos senhores deputados. Eu, antes de mais, queria dizer que é com muito gosto vim aqui. Peço desculpa que teve que ser adiado algumas vezes e confesso que hoje foi, digamos, estamos a preparar o despacho de vagas, que percebem que é algo que é importante, mas naturalmente não podíamos, digamos, teria mesmo que estar aqui com todo o gosto, e vou tentar, Sr. Presidente, se me permite, usar perto dos 10 minutos para explicar e depois, uma vez que tendo em conta, digamos, para ser mais explicativo e poder dizer o estado da arte sobre a questão, e depois, se fosse possível, reduzir mais no tempo para poderem ir ao plenário. E, portanto, fazendo um resumo muito rápido, que eu já trago feito para não passar exatamente esse tempo, a legalização das terapias não convencionais ocorre, como todos sabem, na Lei de 45 de 2003, 22 de agosto. A aplicação da lei exigia a sua regulamentação da responsabilidade do Governo, a qual até 2013 não tinha acontecido, portanto, desde 2003 a 2013 não teve. Em 2013, o Governo submeteu à Assembleia da República uma proposta de lei que desenvolveu alguns aspectos dessa lei anterior de 2003 e que deu origem à Lei nº 71 de 2013, de 2 de setembro. A aplicação da anterior Lei, número 43, de 2003, 22 de agosto, com esta nova Lei, 2 de setembro, exige a sua regulamentação, que deveria incidir sobre outros aspectos, sobre a definição dos perfis profissionais de cada terapêutica que está aqui em jogo, quais os atos que podem ser praticados no âmbito dessa terapêutica por promotorias conjuntas, quer da saúde, quer do ensino superior, também a definição dos perfis de formação, ou seja, qual a estrutura e conteúdo dos cursos de licenciatura que habilitam para o exercício das profissões por portarias conjuntas também da saúde e do ensino superior. Neste momento já foram aprovadas as portarias que definem os perfis profissionais das 7 terapêuticas não convencionais e aprovadas as portarias que definem os perfis de formação para 6 terapêuticas não convencionais. Portanto, foram aprovadas para 7 os perfis e para 6 foram aprovadas para as 7 terapêuticas não convencionais os perfis profissionais e foram aprovadas apenas para 6 os perfis de formação, e eu depois vou passar a dizer porquê um bocadinho mais à frente. Portanto, ficou também definido que a formação se poderia realizar através de cursos de licenciatura, com a duração de 4 anos ministrados no âmbito do ensino politécnico, então, tipicamente aquilo que são os cursos de tecnologias da saúde clássicos, que já hoje são ministrados nas escolas de tecnologias da saúde ou nas escolas de saúde do ensino politécnico, e estão atualmente acreditadas e registadas 12 licenciaturas nesta área, sendo 8 de osteopatia e 4 da acupuntura,
que já foram então acreditadas de segundo, digamos, este preceituado legal e que foram acreditadas naturalmente por quem pode acreditar unicamente, que é a nossa agência de avaliação e acreditação, e portanto essas 12, ou volto a repetir, 8 de osteopatia, 4 de acupuntura, foram no Politécnico do Porto, no Politécnico de Setúbal e depois numa série de instituições privadas, nomeadamente a Escola de Saúde do Val do Aba, a Escola de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa, a Escola de Saúde Jean Piaget do Algarve, a Escola de Saúde Jean Piaget de Nova de Gaia, a Escola de Saúde Atlântica, a Escola de Saúde de Ribeiro Sanches e a Escola de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa. Falta, no meio daqueles 7 e 6, aprovar a portaria que aprova o perfil para a homeopatia. Digamos, foi nesse aspecto solicitado, neste caso concreto, digamos uma vez por uma ausência de vazio que existia, ao Ministério da Saúde, que diligenciasse junto da Organização Mundial de Saúde no sentido da obtenção dos termos de referência desta organização em relação à formação para a profissão de homeopatia, tendo em vista dar cumprimento então à lei aprovada em 2013 e nós pedimos então à própria OMS que nos dissesse então qual deviam ser os termos de referência deste tipo de formação. Nós recordamos que a lei determina que na fixação dos requisitos a que se refere o número anterior devem ser considerados os termos de referência da Organização Mundial de Saúde para cada profissão. Ou seja, a própria lei referia que aquilo que eram os termos de referência, faz toda a lógica da OMS, devem ter sido em conta para este caso, para a fixação de facto desta regulamentação. A regulamentação, então, do ciclo de estudos de homeopatia, nessa parte dos perfis de formação, encontra-se a aguardar o resultado da consulta ao OMS, que ainda não respondeu, e à identificação desses referenciais. A lei previa também um período máximo de 5 anos para a adaptação ao RGES, portanto, ao regime jurídico das instituições de ensino superior, por parte das instituições de ensino e formação não superior que se encontrassem legalmente constituídas e a promover a formação nas áreas das terapêuticas não convencionais legalmente reconhecidas. Se recordam, havia uma série de escolas que, neste caso, não eram escolas ainda não superiores e, portanto, a lei previa depois que isso pudesse haver aqui uma regulamentação para isso. Note-se, como expressamente refere na lei, o período de 5 anos é para que as entidades das áreas terapêuticas não convencionais se adaptem àquilo que é o regime jurídico das instituições de ensino superior, que regula todas as formações e todas as instituições de ensino superior, públicas e privadas. Não é para que o regime das instituições de ensino superior se adapte à área das terapêuticas não convencionais, ou seja, a regulamentação que prevê era um período de adaptação dessas próprias escolas para ir de encontro àquilo que está formatado a nível legislativo para o ensino superior, que é o RGES, e não o oposto, o RGES, haver uma alteração ao próprio RGES para ir de acordo a essa realidade. No atual enquadramento legal, nada obsta a que os proprietários das instituições em causa, portanto, destas escolas terapêuticas não convencionais que não têm ainda o Estatuto de Ensino Superior, requiram de imediato o reconhecimento do interesse público de um estabelecimento de ensino superior politécnico que tenha como objetivo ministrar o ensino das terapêuticas não convencionais. Esse é um passo determinante para que estas escolas possam ser reconvertidas e o atual figurino já permite, então, que elas possam pedir esse reconhecimento de interesse público. Qualquer entidade de natureza cultural e social sem fins lucrativos que inclua o ensino superior entre os seus fins, como qualquer fundação, associação cooperativa, sociedade por cotas ou sociedade em nomes constituídas especificamente para esses fins, podem criar, então, dentro deste preceituado legal, um estabelecimento de ensino superior privado, porque isto podia ter aqui enquadramento. É exemplo dessa possibilidade o facto do Governo já ter reconhecido o interesse público da Escola Superior de Terapêuticas Não Convencionais, que era uma entidade privada, de acordo com este preceituado. O Governo também criou melhores condições para que estes cursos possam ser acreditados. Ou seja, a acreditação destes ciclos de estudo pode beneficiar de regras aplicáveis aos ciclos de estudo integrados em domínios científicos em que comprovadamente não exista pessoal docente academicamente qualificado. Vocês sabem, nós temos um quadro, um figurino legal, a qual a nossa agência obedece como agência de avaliação e acreditação, que vai verificar os requisitos, nomeadamente do corpo docente e de recursos materiais, no sentido de poder atribuir a possibilidade de ser ministrados, nomeadamente, licenciaturas em diversas áreas. Tendo em conta,
também a perspectiva de que haverá evoluções e há necessidade de fazer evoluções para novos cursos, não só para a área das terapias convencionais, mas para outras áreas do saber, houve uma intervenção junto do Governo no sentido de que essa adaptação para novas formações, sob o argumento que novas formações podem existir no imediato, essa qualificação pudesse beneficiar ela própria de um período transitório. E, nesta circunstância, a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior pode, excepcional e fundamentadamente, eu estou a falar um bocadinho depressa, peço desculpa, admitir a aplicação, é só por causa do tempo, mas depois eu posso, se o Sr. Presidente entender, posso usar menos tempo na resposta. Sim. Portanto, esteja à vontade. Esteja à vontade, nós queremos ouvir. Pronto, ok, está bem. Ok, está bem, certo. Então assim vou ser mais explicativo. Nessa circunstância, portanto, a nossa Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior pode, excepcional e fundamentadamente, admitir a aplicação de rácios de corpo docente inferior aos legalmente estabelecidos. Portanto, nós normalmente temos que será preciso 50% de doutorados ou de especialistas, no caso do ensino politécnico, para que, em termos de recursos materiais, um curso possa ser aprovado. E, portanto, a agência já prevê para situações novas que isto possa ser aligerado e depois depende da análise da agência. E também admitir que a verificação dos requisitos de acreditação seja feito de modo progressivo ao longo dos anos iniciais de financiamento do ciclo de estudos, dispensando o ciclo de estudos de cumprir todos os requisitos na data da criação. Portanto, da mesma forma, enquanto nós estamos a falar de um ciclo clássico, a agência exige que no momento da acreditação a instituição tenha todos os requisitos do corpo docente para funcionar nesse momento e que tenha todos os requisitos para o ciclo de estudos, que se não for 4 anos, é de 4 anos. Neste período transitório, portanto, os rácios podem ser inferiores e as condições de verificação dessas próprias exigências podem ser escalonadas no tempo e não a priori, como é o caso normal. Portanto, aqui falta às entidades das terapêuticas não convencionais adaptarem-se ao quadro legal existente para que todos os que pretendam ser instituições de ensino superior. E, portanto, é esse o nosso repto, é que haja uma evolução para que dentro daquilo que é o normativo do ensino superior, estas entidades das terapêuticas não convencionais se possam adaptar também usando aquilo que já são os mecanismos de transição atualmente existentes. Quando da aprovação da legislação aqui análise, apenas foi prevista a possibilidade da atribuição de cédula profissional a quem não é licenciado e se já estivesse a exercer legalmente a atividade em alguma das terapêuticas convencionais naquela data. Quando foi aprovada a lei, a Assembleia da República, em 2013, determinou que mesmo os estudantes ou os diplomados destas áreas qualificados nessas escolas que já tivessem a exercer a atividade profissional poderiam continuar a exercer essa atividade profissional sem mais requisito adicional. No entanto, essa regra aqui criou um período de vacância entre a data de entrada em vigor do diploma e o momento em que sejam atribuídos os primeiros graus licenciados em cada uma das áreas. Em paralelo, continuou-se a permitir a formação por parte das entidades que já estavam legalmente constituídas naquela data, ainda que a sua formação não fosse nem pudesse haver a ser conducente ao grau de licenciado. Portanto, a partir do momento daquela entrada em vigor da lei, quem estava, de facto, pôde usufruir, mas houve aqui um período em que quem tinha ingressado nesses cursos não teve aqui um enquadramento que lhe permita depois ter uma resposta que na altura também se podia ser ou não uma resposta transitória a essa própria situação. Da parte do ensino superior, aqueles que tiveram formação nas escolas que a continuaram a ministrar, neste caso agora e com o enquadramento legal, podem agora beneficiar das regras gerais previstas no nosso regime jurídico de graus e diplomas, que já prevêem que alguém que tenha experiência profissional ou formação num superior e pretenda prosseguir estudos no ensino superior, poderá, depois de aceder e ingressar num curso superior por uma das formas de acesso legalmente previstas, solicitar uma instituição de ensino superior a acreditação dessa formação. Portanto, para aqueles estudantes que, depois da entrada em vigor, estavam a cursar esses cursos e, dado esta ausência, de facto, de enquadramento, o figurino que pode ser utilizado é um figurino em que o estudante ingressa num dos cursos, nomeadamente dos cursos que eu já referi e nas instituições também que já mencionei, e que pode pedir uma acreditação quer da formação, quer da experiência profissional,
para que isso depois possa resultar, mediante também a frequência de mais algumas unidades curriculares e de alguns ECTS, numa atribuição depois do grau de licenciado. O período de acreditação que eu estou a falar, o pedido de acreditação é sempre objeto de apreciação pelo órgão científico e está sujeito ao regulamento em vigor na instituição e aos limites definidos por lei. O conjunto dos créditos não pode exceder 2/3 do total do ciclo de estudos, portanto foi aquilo que eu vos disse previamente, é apresentado, o Conselho Científico analisa o pedido e a soma, digamos assim, dos créditos a atribuir só pode ir até 2/3, portanto 1/3 terá que ser conseguido através de uma ministração numa instituição de ensino superior desta área que ministre o próprio curso. Portanto, a aplicação concreta da disposição transitória da Lei 2013 criou desde o seu início o interregno mínimo de 4 anos na possibilidade de atribuição das células, pois mesmo sem considerar os períodos de regulamentação dos perfis profissionais e de formação, a atribuição de células aos que não exerciam atividade em 2013 tinha que aguardar que estes obtivessem o grau de licenciado. Neste caso, isto não é competência, então, do Governo reapreciar os termos em que se encontra concebida esta norma e reponderar o âmbito subjetivo da aplicação deste regime de transição. Essa competência é da própria Assembleia da República, uma vez que foi uma lei. Portanto, em resumo, também há este período de 4 anos, sobre os quais não era possível atender esta realidade, a não ser da forma prevista no ensino superior, através, de facto, de uma análise curricular pelo Conselho Científico e de validação nomeadamente ECTS, que permitam depois, com uma frequência adicional, obter depois o diploma. Sr. Presidente, e para já, pedindo desculpa do tempo que excedi, vou tentar depois... Muito obrigado. Obrigado pela sua exposição e passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Laura Magalhães, do PSD. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Começo por cumprimentar a senhora e os senhores deputados, assim como o Sr. Secretário de Estado, e agradecer a disponibilidade e a informação que nos trouxe aqui hoje. Pedir-lhe que, se for possível, uma vez que a sua intervenção estava escrita e em determinada altura foi assim mais corrida por causa da limitação do tempo, se nos pudesse fazer chegar por escrito ao seu coordenador, que depois distribui aos diferentes grupos parlamentares, porque acho que tem bastante informação útil, que eu falo por mim, da minha parte, parte dessa informação era desconhecida e é importante e relevante para este processo. Tendo em conta que, pronto, o Sr. Secretário de Estado fez aqui um enquadramento de toda esta, acabou por fazer também um enquadramento de toda esta situação, que não vale a pena estar aqui a repetir, e tendo em conta a informação que nos trouxe, eu gostaria de colocar duas questões, aliás, 3 questões essenciais. A primeira, e para ver se eu interpretei corretamente ou não, o Sr. Secretário de Estado disse que, em relação aos perfis profissionais, já estão aprovados os 7. Em relação aos perfis de formação, estão 6, falta um, que é a homeopatia, e que neste momento está em stand-by, digamos assim, porque aguarda a consulta da Organização Mundial de Saúde. Confirma ou não esta situação? Acho que foi isto que eu percebi, era para ver se percebi corretamente, se não percebi, que me corrija, por favor. Depois também o Sr. Secretário de Estado referiu que, da parte do Governo, há a intenção de criar aqui, ou seja, de facilitar a acreditação, não é a acreditação, mas para a criação de licenciaturas, nós sabemos que tem que haver um determinado número de docentes com doutoramento, e que essa é também uma das grandes dificuldades que nos tem exposto aqui, que em Portugal não existe doutorados nestas áreas que sejam suficientes para a abertura de uma licenciatura. O Sr. Secretário de Estado disse que há, por parte do Governo, a intenção de facilitar este
este processo. E a minha questão é, em que sentido, de que forma é que o pretendem fazer? O seu secretário de Estado poderá em algum momento ter explicado esta situação, mas eu confesso que não apanhei. Tendo em conta isto, esta facilitação, digamos assim, a minha outra questão é, porque é que as escolas estão com dificuldades em criar as licenciaturas, uma vez que há toda esta abertura por parte do Governo, onde é que está a dificuldade em criar licenciaturas nas 5 áreas que ainda faltam? Neste momento só temos osteopatia e acupuntura, faltam 5. Na opinião do seu secretário de Estado, qual é o maior entrave para que isto não aconteça? E depois, e é a última questão, a Assembleia da República aprovou em 2017 uma recomendação ao Governo para que seja aberto um novo período para pedir cédulas profissionais no âmbito das terapêuticas não convencionais. É a resolução número 262/2017. A pergunta é quando é que o Governo irá abrir se pretende ou não abrir este período, um novo período provisório para a atribuição de cédulas profissionais, se sim, quando? E se não, porquê? Obrigada mais uma vez. Muito obrigado, Sra. Deputada. E de seguida tem a palavra o Sr. Deputado João Marques, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador, Sr. Secretário de Estado. Assim, de uma forma muito sintética, aquilo que nos preocupa é resolver este problema e resolver este imbróglio que está aqui criado em volta das escolas e desta conversão, digamos, dos cursos atuais nas licenciaturas, para que as pessoas possam fazer uma formação que lhes dê acesso à atividade naquilo que está definido por lei. E a questão deste processo, o Sr. Secretário de Estado referiu há pouco que esta adaptação da entidade ao perfil de ensino superior, que beneficia já de um período de transição em que os rácios já por si são mais reduzidos em termos de grau de exigência para a existência desses cursos. Mas aquilo que nos foi trazido aqui, por parte de várias entidades que já foram ouvidas neste grupo de trabalho, é que não têm as condições necessárias para que isso aconteça. Eu queria saber da parte do Ministério do Ensino Superior qual é que é a percepção em relação às condições ou não para que efetivamente possa passar a haver licenciatura nas restantes áreas das terapêuticas não convencionais, para além da osteopatia e da acupuntura, que já temos, para as outras. Em relação às pessoas que neste momento e que na altura, aliás, se encontravam ainda a fazer formação ou que fizeram formação posteriormente dentro deste período de transição em que nada aconteceu na prática e que neste momento precisam desta ligação à licenciatura, precisam do acesso à cédula. E como precisam de fazer esta transição, foi dito aqui há pouco pelo Sr. Secretário de Estado, que poderiam fazer esse processo de análise curricular no Conselho Científico, a questão digamos, da transição, e podia, através de 1/3, salvo erro pelo que disse, fazendo mais ou menos 1/3 das unidades curriculares, que poderiam ter acesso então a essa dita licenciatura. Agora partimos sempre da mesma base, é que estas licenciaturas ainda não estão criadas, não é? Temos 7 das 7 terapêuticas, teremos 5, se não estou enganado, que continuam a não ter licenciaturas disponíveis para essas pessoas poderem fazer essa transição. E queria saber da parte do Ministério o que é que está previsto em relação, quais é que são as soluções efetivas para estes casos, porque temos que regulamentar, porque estamos a falar também de uma questão de saúde pública, temos pessoas a entrar e a continuar a entrar em formação em escolas que já não deveriam estar a lecionar eventualmente no atual modelo, ou já deveriam ter iniciado o processo. E também daí fazer-lhe outra pergunta, qual é que é o ponto de situação, se tem conhecimento do ponto de situação deste processo de transição nas atuais escolas que não estão a administrar licenciaturas, estão a administrar os cursos normais. Ficamos por aí. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E de seguida tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Obrigado, Sr.
Obrigado, Sr. Deputado Coordenador, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Como disse bem, o problema que leva a esta especialidade e que levou, aliás, a que o Bloco de Esquerda apresentasse um projeto de lei que está agora em discussão em especialidade, tem a ver com os chamados pós-2013, portanto, com aqueles pós-2013, portanto, aquelas pessoas que se inscreveram em escolas, que fizeram cursos de formação, nestas várias áreas das terapêuticas não convencionais, que finalizaram os seus cursos de formação, mas que não foram abrangidos pela norma transitória de 2013, portanto, apesar de ter feito até formação, alguns até mais do que outras pessoas que, entretanto, acederam a cédulas, não têm acesso à cédula e, consequentemente, não têm acesso ao mercado de trabalho, pelo menos de forma legal. Este é o problema. E a verdade é que este problema existe porque a regulamentação que estava prevista em 2013 não foi integralmente cumprida. Há uma questão que já aqui foi aflorada, que é a não existência de oferta no ensino superior para várias destas áreas. E, portanto, alguém que queira fazer uma formação numa área que não tem oferta no ensino superior, ou tem estas escolas que depois não têm acesso à cédula, ou ainda não consegue fazer essa formação. Mas outro buraco legal, se me permite a expressão, é o facto de nunca terem saído as regras que possibilitavam às escolas que estavam legalmente estabelecidas para dar formação poder transformar-se em instituições de ensino superior. E como se sabe, em 2013 havia uma norma, na lei de 2013, que dizia que essas escolas tinham um prazo de 5 anos para se adaptar, mas que cabia ao Governo publicar o documento que teria as regras para essa transição. Ora, esse documento nunca foi publicado e, portanto, isso também criou aqui um buraco legal que agora traz estas dificuldades para o presente. Nós já ouvimos aqui, por exemplo, a ACSS, a Sra. Presidente da ACSS, dizendo que, do ponto de vista dela, e portanto do ponto de vista da saúde, presumimos nós, a proposta de permitir que estas pessoas que depois de 2013 acederam à sua formação porque não tinham oferta de ensino superior e, portanto, foram para as escolas que eram as que tinham a formação nas áreas das terapêuticas não convencionais, que elas deveriam poder aceder a cédulas profissionais para poder aceder ao mercado de trabalho e para podermos continuar a fazer a regulamentação destas áreas. Estamos de acordo em relação a isso. Agora, também sabemos que, se algo não for feito no imediato, o problema que hoje existe e com que se deparam centenas, se não milhares de pessoas que desde 2013 até agora têm feito e concluído as suas formações, vai continuar a existir. E para não continuar a existir, o que é preciso é concluir a regulamentação, que já deveria ter sido concluída em 2013, em poucas semanas, desse ponto de vista, há duas perguntas, que é, primeiro, sobre o ciclo de estudos da homeopatia que o Sr. Secretário de Estado referiu também. Há quanto tempo é que aguardam pelo parecer e quando é que acham que poderão ter uma decisão final sobre o assunto? Porque há muito tempo que se aguarda por esse parecer e pela publicação do ciclo de estudos. Segundo, tem a ver exatamente com estas normas e estas regras que permitiriam a transição para as escolas de formação legalmente estabelecidas em instituições de ensino superior, que nunca foi publicada, mas que deveria ser publicada exatamente para fechar aqui uma das lacunas da lei, porque se não o fizermos, continuará a existir os problemas do pós-2013, que depois serão eventualmente um pós-2019, um pós-2020 e por aí além. E, portanto, a segunda pergunta era essa, para quando a publicação dessa portaria, sabendo que já houve quem tenha dito aqui neste grupo de trabalho que essa portaria já esteve para ser publicada, depois não chegou a ser publicada, já esteve mais ou menos redigida, mais ou menos preparada, e era sobre isso que também lhe pedimos informação, se há ou não essa portaria publicada, preparada, e para quando é que se prevê a publicação da mesma. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E de seguida tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Agradecer ao Sr. Secretário de Estado as informações. De facto, o Sr. Secretário de Estado traçou na sua intervenção, na primeira parte da sua intervenção, um pouco a resenha do processo que está envolto as terapêuticas não convencionais há vários anos. Depois deu algumas informações que, de facto, são, de certa forma, novidade no que se refere à questão da adaptação ao RGES e também destas escolas poderem recorrer ao requerer o reconhecimento do interesse público e deu a informação que apenas uma escola terá utilizado ou estará reconhecida ao abrigo desta prerrogativa do interesse público. Eu pergunto, a primeira pergunta que lhe faço, Sr. Secretário de Estado, é sobre isso. Se foi só uma escola ou se outras escolas o pediram e não reuniram as condições, porque acredito que, apesar que há requisitos para que seja reconhecido o interesse público, pelo menos tudo o que é de interesse público, há sempre um conjunto de requisitos que têm que ser cumpridos para que haja esse reconhecimento público e, portanto, se tem informação, pergunto-lhe se tem informação de quantas escolas recorreram a este instrumento legal para esse reconhecimento e se efetivamente apenas uma foi reconhecida porque o cumpria ou até foi a única que utilizou. O Sr. Secretário de Estado referiu as regras da excepcionalidade. Eu entendi que elas já estão estabelecidas, não é uma prerrogativa para as TNCs, porque eu creio que elas estão estabelecidas para todos os cursos que são novos e em que não haja essa, mas também era importante essa clarificação. Se estamos a falar desta excepcionalidade para as terapêuticas e se assim é, qual a razão que o Governo entende que havendo esta excepcionalidade não tem havido uma tentativa de criação, porque efetivamente faltam criar vários cursos, quer seja ao nível do ensino superior público, quer ao nível do ensino superior privado, porque há áreas das terapêuticas não convencionais que não têm formação a nível superior. Também, havendo esta excepcionalidade, o que é que vai ser feito? Mas a questão de fundo que aqui está sempre subjacente, Sr. Secretário de Estado, é a não regulamentação da lei, o não cumprimento da regulamentação da lei. É verdade, o Sr. Secretário de Estado disse, estamos a falar de uma lei de 2013, que acabava por dizer o Governo regulamenta em 180 dias. Ora bem, esses 180 dias é onde eles lá vão. Nem o anterior Governo regulamentou, nem o atual não o concluiu, porque não podemos dizer em todo o rigor que não houve publicações de portarias ao longo deste tempo e nesta legislatura, mas não está cumprida. E há uma questão que é pedra de toque, que é precisamente o cumprimento do que está estipulado no número 6 do artigo 19º, que tem precisamente a ver com o período de transição e uma célebre portaria que haveria de ser publicada e que permitiria, de facto, a transição das escolas ditas atuais, e aquelas, não tinha necessariamente que ser todas, mas aquelas que manifestassem interesse e vontade em fazer essa transição, e o que é que acontece é que, de facto, esta portaria ainda não foi publicada. Temos conhecimento, foi aqui também já dito neste grupo de trabalho e ao grupo parlamentar do PCP, em audiências que diferentes entidades nos solicitaram, que terá já havido uma proposta de portaria e que essa proposta de portaria estaria concluída e prestes a ser publicada. O que é certo é que nem se conhece a portaria e pergunto se o Sr. Secretário de Estado confirma efetivamente que houve estes procedimentos de elaboração da portaria, que a portaria esteve para ser publicada e, se assim é, o que é que aconteceu para que a portaria não seja publicada? E era importante, e se prevê, acho que a outra questão central é, efetivamente, se o Governo prevê publicar a portaria que permite esta transição.
porque o Sr. Secretário de Estado disse-o, e bem, há excepcionalidades, já é possível fazer-se, mas não havendo uma portaria e estando a lei a estabelecer essa portaria, talvez se tivesse um único diploma legal em que tivesse todas essas condições, talvez facilitaria este processo. Mas esta é uma avaliação subjetiva do PCP relativamente a este processo. A última questão, Sr. Secretário de Estado, é a questão da homeopatia. Permita-me, e é verdade, é rigorosíssimo o que o Sr. Secretário de Estado disse, que o Governo pediu à OMS um parecer relativamente aos perfis. Mas, Sr. Secretário de Estado, essa resposta veio ao grupo parlamentar dada em 2017, para não ir mais longe, porque já no anterior Governo também disse isso. E, portanto, mas a pergunta que o grupo parlamentar fez sobre esta matéria da regulamentação dos perfis, e a resposta foi-nos dada em 2017 e foi precisamente a mesma resposta que hoje o Sr. Secretário de Estado aqui o disse. E eu pergunto, que diligências, não tendo resposta da OMS, se ela não houve, se não houve, não sei se houve, se não houve, não tendo havido, que diligências foi o Governo fez para que haja essa resposta, porque de facto estamos aqui a criar um vazio e um limbo relativamente a isto, e o que acontece, Sr. Secretário de Estado, é que continua-se a formar pessoas nesta área e depois não existe um curso superior, nem sequer uma portaria que regulamente a criação de cursos. Eram estas as perguntas. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora, para responder a este tão grande número de perguntas, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado, que não deixará de responder por falta de tempo. Não é por mais 2 ou 3 minutos que vamos deixar de ter respostas. Tem a palavra. Eu, se calhar, se me permitissem, era capaz de tentar fazer um resumo, porque várias perguntas foram conjugadas e portanto, digamos, porventura para não ser tão adequado estar a responder uma a uma, não é? E começando pela questão da homeopatia, portanto, de facto, foi pedida a solicitação à OMS, foi, digamos, renovado esse pedido, antes e mesmo de eu vir para a Secretaria de Estado, e, portanto, voltaremos a fazer esse pedido. Eu penso que também a própria OMS não terá completamente definido, digamos, este perfil, e, portanto, daí também a dificuldade na própria resposta a esta questão. Depois, relativamente à questão do regime transitório, que foi mais, digamos, foi questionado aqui também, mais que uma vez, não é bem regime transitório, de um regime adaptado a novas formações que possam existir em diversas áreas do saber, não é com os cursos novos. Os cursos novos têm que obedecer aos requisitos que existem de qualificação do corpo docente, para o sistema politécnico, universitário e recursos materiais. São cursos em novas áreas. E, portanto, digamos, sejam eles de que áreas forem, desta área ou desta área, não é? Foi criada uma regulamentação que, digamos, através de uma agência de avaliação e acreditação, cujo Conselho de Curadores é nomeado pela Assembleia da República, não é de uma responsabilidade direta do Governo, não tem, digamos, uma relação nenhuma de dependência relativamente ao Ministério e ao Governo, e que fez o figurino da aplicação destes conceitos para, digamos, as áreas novas. Se me perguntar a minha opinião, eu tenho dúvidas se, numa questão que nós temos que olhar também para a qualidade da certificação destes cursos e, sobretudo, uma perspectiva futura. Ou seja, se nós acreditamos que estas formações são formações que podem vir a ser úteis, a pior coisa que podemos fazer é, de certa maneira, aligeirar ou criar um regime próprio que dê uma ideia de menor exigência, que isso vai fazer com que a credibilidade destas formações no futuro venham abaixo. Eu fui muito treinado, digamos, ao longo do tempo e até pela evolução que o sistema politécnico teve ao longo desses anos e nunca quis caminhar por aí, porque pode ser um caminho fácil neste momento, mas é sempre um caminho com retorno muito pior no próprio futuro. E, portanto, há aqui uma diminuição, de facto, no número de doutorados. Eu vou já falar, não é só no número de doutorados, é também nos especialistas, que poderá ser a condição mais adequada aqui, porque a condição de especialistas, se me permitem, portanto, normalmente são pessoas que estão, eu não preciso gastar muito tempo, mas que são pessoas com um elevado qualidade profissional e estão pelo menos já há 10 anos no mercado de trabalho,
digamos, para esta área, inclusive no próprio conceito de especialista, e especificamente em áreas como a osteopatia e a própria fisioterapia, a própria agência considerou que poderia haver também aqui um aligeiramento desta própria exigência nesse próprio conceito, que é aplicado aqui e que será aplicado nas áreas em que haja custos nobres, não é? De maneira que, digamos, existe um figurino que permite essa adaptabilidade. Depois, as escolas, como foi referido, têm de fazer esse pedido de interesse público para que depois possam ser reconhecidas como tal, e só uma, de facto, é que o fez até ao momento, que foi a Escola de Terapêuticas Não Convencionais. Não temos outras escolas, de facto, aqui a fazer. Portanto, pode haver também aqui um caminho, é um caminho que, se calhar, o Governo e a Assembleia podem trabalhar em conjunto. Também, eu penso que aqui uma parte importante será o Ministério da Saúde, para encontrar aqui algumas das respostas, mas sempre com esta perspectiva de garantirmos, para bem destas próprias profissões, uma exigência de qualidade e uma visão de facto, de caminho de exigência e de excelência naquilo que estamos a fazer, para que elas possam ter essa aceitação e possam depois existir aqui no futuro. Algumas das questões que me falaram da atribuição de sede aos profissionais, elas não são da responsabilidade do nosso Ministério, são da responsabilidade do Ministério da Saúde. É verdade o que dizem, que há aqui um hiato depois de 2013 sobre as formações que foram atribuídas. De qualquer maneira, digamos, isso também é algo que o Governo pode trabalhar com a própria Assembleia, porque não é uma competência do próprio Governo. Ou seja, a própria Assembleia em 2013 disse que aqueles profissionais que na altura estavam qualificados e que tinham experiência, podiam ter atribuição profissional, mas não disse nada relativamente ao futuro. E mesmo que tivesse havido um caminho nestes 5 anos em que nós hoje tínhamos uma série de escolas e uma série de cursos acreditados, havia sempre esse hiato de tempo sobre o qual ficava aqui um vazio e sobre o qual é a resposta a dar, se não houver nenhuma evolução do ponto de vista legislativo, é a mesma que eu disse há bocado, que é a possibilidade, de facto, de os candidatos poderem tanto candidatar-se ou apresentar um pedido às instituições de ensino superior politécnicas que já têm cursos acreditados, para que seja aqui certificado. É também verdade que só temos 2 cursos, isso de facto é um problema, não é? E é um problema sobre o qual penso que tem que haver aqui, e devia haver aqui um trabalho, se me perguntam, já não tanto numa posição legislativa, mas numa posição de futuro, um trabalho que devia ser, sobre o qual naturalmente o Governo também pode ter aqui alguma envolvência, mas penso que tem que haver um trabalho entre as atuais escolas de terapias não convencionais e várias escolas de tecnologias da saúde, quer públicas, quer privadas, que já ministram cursos das áreas das terapias não convencionais, para que haja uma evolução, e essa evolução que garanta novos cursos, mas que garanta novos cursos com os padrões de exigência e de qualidade que existem. Ou seja, uma resolução administrativa que pura e simplesmente transforme isto em área superior, sem verificação de requisitos daquilo que é o figurino legal, eu não estou a dizer que possa ser muito mau, mas tenho algum receio e, portanto, me pareceria que esse trabalho, um trabalho conjunto entre, volto a dizer, as instituições de tecnologias da saúde, que ministram já cursos de tecnologias da saúde clássicos, que ministram já alguns cursos de tecnologias da saúde, alguns cursos de terapias não convencionais, juntamente com aquilo que é a atual capacidade e know-how das escolas de terapias convencionais, esse caminho de trabalho conjunto podia ser um caminho que resultasse melhor naquilo que são os objetivos. Relativamente à questão que colocaram da própria legislação, o nosso entendimento é um entendimento em que havia 5 anos para que as escolas de terapias não convencionais se adaptassem também àquilo que é o figurino e o quadro legal existente neste momento para todas as realidades aqui que são novas. E eu penso que, mais ou menos, num quadro geral, dei alguma resposta
Sr. Presidente, terei disponível para se alguma resposta não for dada, mas... Não sei se há algum dos senhores deputados que quer colocar alguma questão que não tenha sido abordada. Faz mal. Não havendo nenhuma questão, queria agradecer ao Sr. Secretário de Estado a sua presença e os esclarecimentos que nos trouxe e pedir-lhe então, como sugerido pela Sra. Deputada Laura Magalhães, se depois nos enviava para o e-mail da Comissão, que a doutora Susana depois dá-lhe o endereço, para depois poder ser distribuído o documento. Agradecer-lhe a sua presença. Obrigado por tudo. Muito obrigado, com certeza será com todo o gosto. Depois enviaremos o documento. E muito obrigado pelo tempo que nos der. E vamos então ao debate quinzenal. Até já.